Olá, meu nome é Ricardo Borges, eu sou um dos pastores da Igreja Metodista Livre da Saúde em São Paulo e outra vez trazemos esse vídeo como um recurso para esse momento de devoção e culto nas nossas casas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para esse momento de reflexão na palavra, para um tempo de adoração através da música e também para que oremos juntos. Hoje seguimos com o nosso companheiro nessa jornada, que é o profeta Jeremias. Nós vamos ler apenas alguns versos da segunda metade do capítulo 2, mas eu te animo a que você leia em casa, em algum momento, toda a segunda parte do capítulo, a partir do verso 14. Eu lerei agora, capítulo 2, os versos 17, o 29 e o 35. Diz assim: E você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Por que me acusam de fazer o mal? Foram vocês que se rebelaram, diz o Senhor. Ainda assim você diz: Não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, pois você afirma que não pecou. Na segunda parte do capítulo 2, Jeremias continua sendo alertado por Deus quanto às ações erráticas do povo. Aparecem aqui várias questões retóricas relacionadas às ameaças externas das nações ao redor, mas revelando também que Judá, o povo e as suas autoridades estavam colocando a sua esperança em alianças políticas que ao final não lhe ajudariam. Uma geração antes, com o profeta Isaías, eles já haviam sido alertados que uma aliança com o Egito não lhes ajudaria, mas parece que eles não aprenderam a lição, e aqui aparece tanto eles desejando fazer aliança com o Egito como com a Síria, como uma salvaguarda, uma proteção para o seu futuro. Por que acontecia isso com Judá? Será que o problema deles era porque teriam um ministério das relações exteriores muito ruim? E é bem verdade que nós sabemos que maus diplomatas podem causar problemas para qualquer país. Mas parece que a raiz dos seus problemas aqui ela é ainda mais profunda, porque ela é de ordem espiritual e moral. No verso 17, nós vemos que o que está acontecendo com eles é porque abandonaram o seu Deus. Você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Aliás, a palavra caminho irá aparecer várias vezes aqui nessa sessão, em um jogo de palavras que nos demonstra que esse tema do caminho ou dos caminhos que alguém toma é um tema importante nessa parte da mensagem que Deus entrega a Jeremias. No verso 19, vemos também o alerta sobre essa dimensão da responsabilidade social, comunitária, que aparecerá em mais detalhes em tantas outras partes do livro. Sua maldade trará seu próprio castigo. Ou seja, será por causa da sua própria maldade, às vezes pela opressão direta ou pela indiferença e omissão, que eles experimentarão um castigo. Curioso que nós com frequência reclamamos de Deus ou temos aquela atitude de achar que Deus é injusto. Muitas vezes quando nós falamos de um castigo ou de um juízo que Deus traz sobre o seu povo. E eu acredito que muitos dos nossos problemas seriam ao menos vistos, percebidos ou tratados de maneira diferente se nós prestássemos mais atenção a isso de que muitas vezes nós estamos, em realidade, sofrendo a consequência das nossas próprias escolhas.
que nós muitas vezes sofremos. O que nós sofremos é um mau resultado de um caminho que, por vezes, nós mesmos escolhemos. Ou seja, um parêntese importante aqui é esse. Quando nós assumimos responsabilidade pelas nossas escolhas e ações, já estamos em um caminho melhor para sair do buraco do problema em que nós nos encontramos. Deixar de colocar a culpa em Deus, deixar de botar a culpa nos outros, já será ao menos um bom começo. Pensemos agora por um momento sobre isso de onde está a nossa segurança. Pensemos sobre essa tentativa de alianças com os poderes das nações ao seu redor e sobre essa estratégia de buscar assim estar mais seguro. Claro que isso pode acontecer tanto no nível pessoal, como na esfera de uma nação, quando a gente busca aquele cálculo político, né, daquela posição que vai me fortalecer, ou proteger o meu país, dando-lhe, por assim dizer, mais segurança, mas também é algo que acontece no nível pessoal, quando nós buscamos nos proteger dos perigos, quando a gente busca desejar ter certas salvaguardas ou um seguro contra os perigos ou contra um futuro incerto. Judá aqui estava tentando manter-se segura, mas pelos seus próprios meios. Ela tinha se esquecido da aliança com Deus que os havia livrado da escravidão no Egito, do Deus que tinha providenciado para eles em meio à peregrinação no deserto. É um tipo de tentação que também pode acontecer na esfera pessoal, quando a gente tenta perseguir certos sonhos, do que tudo vai dar certo, e até mesmo com a nossa religiosidade, né, com a nossa devoção a Deus, passando a imaginar que a nossa devoção a Deus, a nossa religiosidade, vai ser como que uma pólice de seguro que nos faria evitar passar por quaisquer agruras, dificuldades na vida. Como se isso fosse possível ou desejável, né? Parece que com frequência nós nos esquecemos que seguimos na nossa fé cristã aquele que séculos mais tarde vai dizer: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E olha que Jesus disse isso para a uma pessoa que ele havia declarado: Mestre, eu seguirei onde quer que o Senhor vá. Jesus, como que perguntou a ele, né? Ou nos pergunta hoje: tem certeza, né? Não estou te oferecendo um seguro, um salvo-conduto que te livre de todos os problemas. A fé no Senhor Jesus é muito diferente disso. Para Jeremias, o Senhor lhe disse: por que buscam essa falsa segurança? Esse não é o caminho que tenho para vocês. Vejamos algo mais sobre a confusão que eles estavam experimentando. Uma confusão terrível. Parece que o povo de Judá estava se enganando de uma maneira terrível. Ou estavam muito confusos. Ou as duas coisas juntas. E por que eu digo isso? São 7 citações das palavras proferidas pelo povo nesse trecho. E o problema é que cada uma delas contradiz a outra. Eles diziam uma coisa, mas depois diziam outra coisa contrária ao que haviam dito antes. Uma loucura, não? Vejam o que eles fazem. Eles dizem assim: jamais os servirei, no verso 20, dizendo que não serviriam o Deus que os havia libertado da escravidão. Daí no verso 23, eles retrucam assim: não tenho mancha nenhuma, não adorei as imagens de Baal, buscando negar justamente o que eles estavam fazendo, que era se dedicando aos ritos de fertilidade da religião canaanita. Depois, não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. Ora, acabou de negar. E agora diz que acabou de negar, né? Que não estou adorando as imagens de Baal. E agora diz que sim, está indo atrás desses deuses estrangeiros. Depois, um pouco mais adiante, no verso 27, dizem: a um pedaço de madeira você é meu pai, e a um bloco de pedra você é minha mãe. Um pedaço de madeira e um bloco de pedra
como pai e mãe. Depois no verso 27, mas em tempos de aflição clamam, vem nos salvar. Talvez porque a madeira e a pedra ao final não resultaram em tanta ajuda assim, eles resolveram clamar a Deus, vem nos salvar. Mas por que então afirmar algo tão diferente logo em seguida? No verso 31, finalmente nos livramos de Deus, não precisamos mais dele. Certamente o estado de confusão é grande, porque ainda irá dizer o povo, não fiz nada de errado, certamente Deus não está irado comigo. Eu às vezes fico pensando que Deus tem até paciência demais. Ele manda mensagem uma e outra vez, alertando, dizendo, olha, por aí vai dar ruim, não vai por esse caminho. E parece que as pessoas estão tão enredadas no seu próprio pecado que não conseguem pensar bem, não conseguem ver as coisas direito e assim ficam confusas a respeito do que elas mesmas necessitam ou confusas a respeito do porquê estão naquela situação, ou confusas porque não conseguem assumir responsabilidade por algo. De quem é a responsabilidade, então? Outro dia eu resgatei um texto que eu escrevi nos meus anos vivendo no Uruguai, e foi um texto que escrevi sobre culpa e responsabilidade, pensando bastante no relacionamento do casal, e é interessante porque Jeremias usa muito, e vamos voltar a ver isso no capítulo 3, essa metáfora da vida conjugal ou de uma relação amorosa para falar da nossa vida com Deus. Eram algumas reflexões sobre uma matéria que havia saído sobre um livro chamado Amor no Tempo dos Algoritmos, o que a tecnologia faz para os encontros e as conexões. E nessa matéria também haviam entrevistas com diretores de companhias que oferecem serviços para encontros ou possíveis namoros através da internet. Algo que me chamou a atenção foi que a maioria deles, desses diretores dessas companhias, pareciam prever que o aumento da oferta desse tipo de ferramenta certamente para eles viria acompanhada de uma diminuição do compromisso nas relações entre os casais. Um diretor de um desses serviços foi entrevistado pela revista The Atlantic e nela ele afirmou assim, o futuro verá melhores relacionamentos, mas também mais divórcios. E alguns desses diretores afirmaram inclusive que ao colocarem pessoas interessantes em contato umas com as outras, essa oferta fará com que o casamento se torne obsoleto. De todos os executivos envolvidos com esse tipo de serviço, de encontros online na internet, entrevistados para aquele livro que eu mencionei, somente um deles discordou da visão de que esse empreendimento levaria a uma diminuição dos compromissos em um aumento no divórcio. Para ele disse assim, olha, um serviço online de encontros, ele não muda o comportamento de cada indivíduo ou os seus interesses. Se ele é alguém que só busca relações fortuitas, passageiras, ou se ele era alguém que desejava uma relação duradoura, ele continuaria buscando isso. Abre aspas, ele diz, encontrar o seu par pela internet é um serviço que nada mais faz do que remover uma barreira para que esse encontro suceda. O resto, então, teria a ver com a personalidade, com as escolhas de cada um. Com as escolhas de cada um. Sobre todos os aspectos na vida, eu creio que é isso mesmo. A vida é feita de decisões e escolhas que nós tomamos, fazemos a cada dia. Elas podem ser pequenas ou grandes, mas eu desconfio que são justamente esses detalhes das escolhas diárias que nós fazemos as que mais diferença trarão a longo prazo, na minha vida ou na minha relação com o outro. Isso, como Jeremias bem sabe, ao usar essas metáforas na sua linguagem, se aplica tanto a relações amorosas como a qualquer outra coisa na vida. Ou seja, eu não posso, com o risco de ser profundamente desonesto, transferir a culpa para situações externas do contexto. É aquela coisa que sempre me chama a atenção. Eu vejo uma manchete, né? Chuva mata 5 pessoas na Dutra. Depois você lê a reportagem, a notícia bem, e você fica,
Não foi exatamente a chuva, né, que matou alguém. Ainda que uma chuva forte, talvez a chuva muitas vezes ela era somente o contexto em que um motorista imprudente decidiu conduzir acima da velocidade de segurança permitida ou recomendada para aquelas condições. E aí, nesse caso, nós deveríamos dizer que então foi a imprudência de alguém, por exemplo, que os matou e não a chuva. Nessa época também que nós estávamos no Uruguai, eu me lembro de uma outra reportagem que saiu num jornal de domingo que eu gostava de ler, que era El País, e a matéria era assim, se chamava Hallaron el gen de la infidelidad masculina, ou encontraram o gene da infidelidade masculina. Era uma matéria sobre a suposta descoberta dos genes do adultério. Era um certo alelo 334, que levaria uma propensão à busca contínua por novos parceiros sexuais. Desculpa aí, querida, foram os meus genes, né? Que loucura, né? Fico já imaginando os homens tremendo de medo, ou talvez outros se alegrando, dependendo da sua disposição moral e espiritual, quando lesse na matéria a parte que dizia que em cada 5 homens, 2 deles teriam esse gene, a variante do alelo, que os levaria à infidelidade sexual e à poligamia. Menos mal que uma pesquisadora entrevistada para essa mesma matéria tenha rapidamente aclarado que o tal gene não seria em si um argumento sólido para justificar a infidelidade. Essa pesquisadora disse assim: sabendo que há pontos fracos em nosso sistema biológico, isso proporciona ao menos a possibilidade de buscar ajuda para superá-los. Um homem que tem esse gene em seu cérebro pode manejar ou utilizar esse conhecimento e caráter para fazer frente e resistir a essa inquietação que pode abalar o matrimônio ou a relação do casal. Também acrescentou: o alelo 334 pode ser relativamente dominado, como é o caso do alcoólatra, que em algum momento se controla ou cura também o seu vício. Voltemos ao tema então do que fazer na vida, nas relações, em todas as nossas escolhas, na nossa relação com o outro, na nossa relação com Deus, em tudo na vida. A nossa meta deveria sempre ser apontar para ser responsável, reconhecer meus limites e buscar ajuda quando necessário, ou seja, sempre, porque não dá para a gente viver sem referentes, sem pessoas, amigos, mentores que nos apoiam e nos ajudam nessa caminhada. Minha oração deveria ser: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o pecado não está lá fora, na multidão de oportunidades, de contextos ameaçadores, mas está bem aqui, dentro de mim. Sou pecador e por isso preciso do único santo, Senhor. Débil sou, mas em ti forte serei. Lembramos aquela oração do Kierkegaard, né? Não serão então Facebook, não serão serviços de encontro online, ou não serão genes engraçadinhos que irão ocupar o protagonismo que cabe somente a um pecador, que busca aquele que, levando-me pela mão, pode salvar-me e conduzir-me pelo bom caminho. O alerta aqui, então, que foi entregue a Jeremias, quando lemos com calma essa segunda metade do capítulo 2, é que vemos uma enorme quantidade de metáforas usadas para tentar descrever esse pecado, essa tolice das pessoas. O Jeremias usa a natureza, Deus falando com Jeremias, né? Usa a natureza, o casamento, a ideia de uma mancha, mas as mais fortes delas parecem ser essas que apontam para a loucura de seguirmos os nossos instintos mais selvagens. Com o alerta também fica claro quem mais sofrerá. Verso 34, suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres. O pecado costuma ser uma tragédia, porque não é algo abstrato. A ofensa a Deus, ela com frequência se materializa no desprezo e na discriminação do outro, no desvalorizar a vida, negar a vida justamente aos mais vulneráveis da terra.
E o absurdo de negar isso quando a evidência está nas manchas de sangue em nossas próprias roupas. Tem solução para isso? Para Jeremias? Sim. O caminho será aquele do alerta, a não ser que o povo chegue a um arrependimento. Uma e outra vez a mensagem do profeta será uma chamada ao arrependimento. Assuma a responsabilidade. Você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora Ele o guiasse pelo caminho. Você é responsável. Cada um de nós é responsável. Responsáveis com as nossas próprias vidas, com as escolhas e com os caminhos que tomamos. Responsáveis também coletivamente, quando não nos esquecemos dos mais vulneráveis no nosso meio e cuidamos para que não sofram ainda mais as injustiças que vêm da maldade humana no nível pessoal e comunitário. Como seria bom se nós nos esquecêssemos, se não nos esquecêssemos das pessoas mais vulneráveis e daquele que sim quer nos tomar pela mão e nos guiar pelo caminho. E assim podemos deixar a confusão para trás, de negar a nossa própria responsabilidade, nossa própria culpa e pecado, deixando-nos guiar por um saudável arrependimento, fazendo as mudanças, os ajustes necessários nas nossas vidas a cada dia para assumir responsabilidades e assim seguir por esse caminho melhor que Deus tem para todos nós. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria, nesse convite de adoração, iniciar agradecendo por uma iniciativa muito legal que acho que tem aquecido o coração de todos nós, que é o Salmo, são salmos da comunidade, né? Semanalmente nós somos visitados por esses salmos, né, da comunidade, e isso tem aquecido o meu coração, né? E acho que poder escutar a voz de cada um parece que faz com que a distância física diminua um pouco e a gente se aproxime. E lendo a Bíblia e lendo salmos, aprendendo a orar com salmos, né? Isso tem sido bem edificante para mim. E crescer também com o compartilhamento de cada um, na forma como cada um responde, né? Isso tem sido muito, muito legal. E para quem não escuta ainda, eu vou dar uma dica, né? Caso o seu problema seja de tempo, como muitas vezes é para muitos de nós, escuta enquanto está lavando a louça, enquanto está fazendo a faxina, né? Tem dado certo e, aliás, até isso faz ficar menos penoso esse serviço, né? O dessa semana, quem trouxe o Salmo 34 foi a Solange, né? Para quem escutou, eu acho que foi bem legal, para mim chamou bastante atenção. E dois versículos eu gostaria de ler com vocês aqui do Salmo 34, os versículos 18 e 19, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Vou ler de novo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E a música que a gente vai cantar agora fala exatamente que Deus oferece essa paz, a sua paz, por amor de seu nome, e que eu posso estar tranquilo, porque Ele ao meu lado está.
Vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que nos alerta que cada um de nós assuma a responsabilidade pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. Ajuda-nos então, Senhor, a que sejamos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas próprias vidas, mas também responsáveis uns com os outros, com um olhar atento e cuidadoso com aqueles mais vulneráveis, perto e longe de nós. Abra os nossos olhos e o nosso coração para que sejamos solidários e justos com os que mais necessitam. Nós te agradecemos, Senhor, porque esses alertas nos vêm de um Deus que nos ama, que nos chama para conduzir-nos por um bom e melhor caminho. Queremos seguir orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades nos diferentes poderes, para que sejam responsáveis e que atuem dando exemplo para o bem comum, para o bem de todos. Oramos por cada pessoa trabalhando na linha de frente dessa pandemia, oramos por aqueles que ainda estão doentes, oramos por cura e restauração, oramos por um profundo consolo do Senhor para os que perderam pessoas queridas. Oramos por um futuro melhor para o nosso país, para que a tua vida e justiça abundem em nosso meio. Oramos para que o Senhor nos renove a esperança de um futuro melhor com o Senhor. E oramos confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Continuemos cuidando uns dos outros, ao usar a máscara, com o isolamento social na medida do possível para todos que podem fazê-lo, com nossos cuidados, a higiene sanitária. Sigamos sendo solidários, mantendo as conexões uns com os outros, sem perder a esperança de dias melhores, mas enquanto isso sejamos responsáveis, cuidadosos. Desejo que assim todos fiquemos na paz do Senhor, na bênção do Senhor e até a próxima semana.